O Internacional já está em Caxias do Sul, onde encara a equipe do Juventude buscando uma vitória depois de 2 empates consecutivos. Mano Menezes deverá fazer alterações na equipe. Rodrigo Dourado ganha uma vaga entre os titulares e o time escalado no Alfredo Jaconi terá uma alternativa ofensiva a mais em relação aos times que vinham sendo escalados pelo técnico do Internacional. Thiago Galhardo se destaca na goleada do Celta de Vigo pelo Alavés e começa a ter fatores que podem contribuir para uma eventual compra do jogador pela equipe espanhola. Esse é o Diário do Inter KTO de sábado, 7 de maio de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo a gente faz um resumo de tudo que é importante que aconteceu relacionado ao Internacional neste sábado. Um sábado onde o Internacional finalizou a preparação e embarcou para Caxias do Sul, porque encara no domingo a equipe do Juventude pelo Campeonato Brasileiro. Treinamento à tarde no CT Parque Gigante e a divulgação da lista de relacionados, que eu vou colocar aqui agora, tá? Não tem grandes novidades. O Lisiero teve uma entorse no tornozelo direito e por isso está fora da lista, o que coloca o Johnny entre os relacionados, ele que havia ficado de fora, por exemplo, da última partida contra a equipe do Avaí. No mais, aqueles jogadores que vinham tendo espaço com o técnico Mano Menezes. Um outro destaque que eu faço para vocês é o alto número de atacantes nessa lista, tá? Ó, Alemão, Caio Vidal, David, Pedro Henrique, Wanderson e Wesley Moraes. 6 atacantes. Comparado ao início do ano, as relações que o Internacional divulgava no início do ano mostra que a direção de fato se movimentou para reforçar este setor e que conseguiu pelo menos um bom número de jogadores para reforçar o grupo, para estar à disposição do Mano Menezes. 6 atacantes relacionados para essa partida contra a equipe do Juventude no estádio Alfredo Jaconi. Claro, um dos destaques dessa partida é Alan Patrick, o meia que fará sua reestreia com a camisa do Internacional. Ele vem treinando bem, está quase 100% recuperado, sente algumas dores ainda em relação à cirurgia que fez no fim do ano passado, um incômodo ainda naquele local, mas tem condições de jogo e vai fazer a sua reestreia com a camisa do Internacional. Inclusive hoje eu gravei um vídeo aqui no canal, na parte da tarde, falando sobre Alan Patrick, dando relatos de como vem sendo as atividades do Alan Patrick no CT Parque Gigante, como o Mano Menezes pretende encaixar esse jogador no time do Internacional. Vale a pena ir lá e dar uma olhada. Em termos de escalação, a gente já tem quase uma definição. O Wagner Martins, o Vaguinha, colocou lá no canal do Vaguinha, e ele foi o primeiro que eu vi a descobrir o time do Internacional, com 2 novidades importantes, tá? Uma delas é a entrada do Rodrigo Dourado na vaga do Gabriel. Uma colocação do Mano Menezes para essa partida já era também esperado em função dos níveis de desgaste físico dos jogadores e pelo fato do Rodrigo Dourado ter feito boas partidas com o Mano Menezes no Internacional. E é titular, será titular na partida deste domingo contra a equipe do Juventude. A outra mudança é a entrada do David entre os titulares. Também uma alternativa que o próprio Mano Menezes já utilizou no decorrer do jogo contra o Guairenha lá no Paraguai. O David é um jogador que agrada bastante ao Mano Menezes e vai participar do jogo, vai ser escalado como titular na vaga do Maurício, a mesma mexida que ele fez. As 2 mexidas que ele fez, na verdade, no intervalo da partida contra a equipe do Guairenha. E aí a gente tem que projetar como que vai ser a distribuição desses jogadores e ao longo do dia de amanhã a gente vai falar sobre isso aqui também. Mas o time será esse: Daniel, Bustos, Mercado e Bruno Mendes, com o René na lateral esquerda. O meio-campo de Dourado, Edenilson e Depena, e o ataque com David, Wanderson e Alexandre Alemão. 4-1-4-1, a formação habitual do Mano Menezes. Pode ter uma movimentação diferente ali com o David, mas a gente vai falar sobre isso ao longo do dia de amanhã. Fechado? Senhores, hoje
também foi divulgado o novo uniforme de treino do Internacional. É um vermelho quase rosa, um tom diferente de vermelho que eu achei muito bonito. Tá aí a foto para você ver. Já estreou hoje, já está à venda também na loja da Adidas, na Inter Store. O Inter tem acertado nas camisetas de treinamento e essa vermelha, praticamente rosa, é outra que é bastante bonita. Vou falar agora sobre Thiago Galhardo, que é um jogador que pertence ao Internacional, tem contrato com o Celta de Vigo até o final do mês que vem, né, metade do ano, e o Celta de Vigo tem uma opção de compra para adquirir esse jogador em definitivo, 1,5 milhão de euros, 9 milhões de reais aproximadamente. O sonho do Inter é que o Celta de Vigo pague essa opção de compra, mas o que a gente tinha apurado até agora do Celta é que eles não fizeram nenhum movimento e não devem comprar o Thiago Galhardo. Mas eu vou deixar uma janela aberta, ok? Principalmente pelos últimos fatos que começam a convergir a favor de Thiago Galhardo lá em Vigo. O primeiro deles, Santi Mina, principal jogador do Celta de Vigo, atacante titular de Eduardo Cudê, artilheiro do Celta de Vigo na temporada, está afastado do grupo. O Santi Mina foi condenado por abuso sexual na justiça espanhola e imediatamente após a condenação, o Celta de Vigo anunciou que ele está afastado do elenco. E há a tendência que ele rescinda o seu contrato e não volte a jogar pela equipe do Celta de Vigo. Ou seja, os caras perderam um centroavante titular. Precisam repor esse centroavante titular. E sabe quem o Eduardo Cudê tem colocado, ou pelo menos colocou na partida contra o Alavés, ou neste domingo, como titular na vaga do Santi Mina? Ele mesmo. Thiago Galhardo. Foi titular contra o Alavés e mais do que isso, o Celta de Vigo goleou pelo Campeonato Espanhol 4-0 sobre o Alavés e quem abriu o placar foi ele, Thiago Galhardo. Fazia tempo que ele não marcava gols, a imprensa espanhola estava pegando no pé dele. Jogada pelo lado direito, ele antecipou o zagueiro, meteu para dentro, fez o gol, Thiago Galhardo. A situação de momento é o Celta de Vigo não desejando comprar o jogador, ele retornando ao Internacional. Mas fatos novos aconteceram e a gente vai ficar de olho para saber se não pode haver uma reviravolta. O Thiago Galhardo daqui a pouco se consolidando como titular, começando a fazer gol, é tudo que o Inter quer para poder vender esse jogador para a equipe espanhola. Para fechar, senhores, vamos falar de KTO. Eu convido vocês a irem lá no site da KTO e abrirem a aba Brasil Especiais 2022, que fica ali do lado esquerdo, tá? Porque tem algumas apostas muito interessantes, algumas para esse domingo. Por exemplo, Juventude para ter um pênalti a seu favor e Chico Kim marcar a qualquer momento de pênalti. Tá pagando 8 essa odd, tá? Claro, uma alusão ao rebaixamento do Grêmio. O torcedor colorado vai poder apostar nessa para dar uma zoada também. Alemão para marcar a qualquer momento e o Inter vencer contra o Juventude. Tá pagando 5.5. Apostas interessantes para fazer no jogo de amanhã. As odds convencionais do jogo de amanhã, elas estão de alguma forma até equilibrada, tá? O Inter não tá como amplo favorito para a partida de amanhã, mas é um favorito. Tu pode ir lá jogar na KTO, tu vai em Campeonato Brasileiro, aparecem todos os jogos de domingo e aparece ali Juventude e Inter, odd do Juventude 3, odd do empate 3, odd do Inter 2.5, não é uma odd que está baixa. Joga lá, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, sabia? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal, fechado? Beijo!